Ismael, muito obrigado mais uma vez por ter vindo. Bom, atualmente Ismael é servidor estadual, né, do Detran. Já estou há 10 anos como servidor do Detran. Leciono, né, sou tutor na Faculdade do Maciço de Baturité, que é a FMB. Tenho graduação em Direito e pós-graduação em Administração Pública, ambas pela UFRI. O estudo para mim sempre foi algo que eu levei muito a sério. Eu sempre fui orientado a estudar, né, estudos para que a gente possa ter lá na frente uma profissão e uma condição de vida melhor. Queria me meter na pergunta de Enzo, o que você mais gosta de estudar, aproveitando o ensejo? Estudar mais a parte de administração e direito administrativo, né? Com o passar do tempo, né, a gente vai tendo contato. Quando a gente entra no serviço público, a gente tem algumas regras a seguir. A gente não pode fazer tudo que a gente quer, porque tem a limitação da legislação, né? A primeira aula que eu dei foi Madalena, professora, que me convidou. Eu tinha 14 anos e estudava na 8ª série. 14 anos? 14 anos. Eu estudava no Barão do Rio Branco, a 8ª série. E Madalena, ela tinha uma aula particular na sala da casa dela. Tinha um espaço que ela dava aulas particulares para muita gente, né? E como ela não tinha afinidade com matemática, ela me convidou um certo dia, né, para dar aula lá de matemática. Eu me lembro como se fosse hoje, isso foi em 2004. Foi o meu primeiro ordenado, como a gente diz. Na cooperativa, no ensino médio, eu comecei a dar aula aos meus colegas, né, de sala. Dava aula aos meus colegas de sala e dava aula aos alunos das turmas anteriores, né? Eu, por exemplo, estava no 2º ano, eu dava aula para o pessoal do 1º ano. Eu tinha um quartinho lá em casa, a gente chamava o bequinho da casa, né? E tinha um quadro de giz ainda, né? E eu cheguei a ter um bom número de alunos, né, nessas aulas particulares que eu dava. Comecei a ensinar nas escolas estaduais, né? Eu comecei a dar aula no Monsenhor, fui professor também lá no Barão, né? E isso eu dava aula de física, dava aula de química, dava aula de português, de matemática, enfim, era uma miscelânea de matérias, né? Terminou a faculdade, eu passei nos concursos, né? Passei na Prefeitura de Jardim do Seridó, trabalhei 1 ano e 2 meses na Prefeitura de Jardim do Seridó e depois eu já tinha feito o concurso do Detran, passei 1 ano e meio em Jardim, depois eu vim assumir aqui em Parelhas, lá no Detran, antigamente. E Natália me fez um convite, Natália, que é a coordenadora da FMB, né? Sim. Ela estava dizendo que estava abrindo, né, um curso de administração na faculdade, que o polo estava se instalando em Parelhas. E ela me falou que estava precisando, né, de uma pessoa para ser o tutor da turma, né, que ia começar. Era uma sala enorme, né, repleta de pessoas bacanas, né? E pronto, aí eu olhei assim, agora eu vou ter que fazer algo que possa surpreender essas pessoas, né? Porque já se vão aí 4 anos, né, como tutor, professor, né, na FMB. Precisa ter uma formação geral, né? A gente chama formação generalista, né? Principalmente quem é da administração, ele precisa ter essa visão generalista. Você precisa conhecer de tudo, né? É a chamada visão sistêmica da organização. E para você ter essa visão sistêmica, você precisa saber pelo menos os princípios básicos do funcionamento de tudo, né? A gente consegue falar um pouco e levar, né, uma certa qualidade, né, no que se transmite.